que ficaram e outros que ficaram por períodos mais curtos. Tem uma mensagem acá: this meet is being recorded. Gets it? By staying this meet, you consent? Ok. E, portanto, é departamento de origem argentina. E isso que estava dizendo a professoras Fabiola, a professora Marta e Patrícia, isso que me permite tentar falar em portunhol. Como o professor Covian, ao final, nos dizia que não falava mais espanhol e tampouco falava português, pero era muito fluente em portunhol. Portanto, eu vou tentar falar nesta palestra com meu portunhol. Me desculpe por todos os erros que, obviamente, vou cometer. Pero vamos explorar nesta apresentação as redes neurais no tronco encefálico envolvidas na geração do acoplamento simpático e respiratório em modelos experimentais de hipóxia. Estarei falando sempre delas ratas. E os dois pontos mais importantes da apresentação são as alterações no acoplamento simpático respiratório, se elas contribuem para o aumento da atividade simpática e, consequentemente, a hipertensão arterial em ratas submetidas à hipóxia crônica intermitente. E outro ponto importante é quais são as alterações neuronais nesta rede neuronal simpática e respiratória que poderiam explicar o aumento na atividade simpática em situações de hipóxia, como também vou usar em várias situações a hipercapnia, o aumento do gás carbônico, para fazer algumas provocações ao sistema de controle respiratório, no sentido de documentar alguns conceitos de nossa hipótese. Com relação a este acoplamento simpático respiratório, não há nenhuma novidade. Desde o início ou a metade do ciclo passado, a ANREP já havia registrado que durante a inspiração, e aqui o registro de eletrocardiograma, se observa uma arritmia sinusal, aumento da frequência do coração. Portanto, esta é uma evidência histórica desta interação. E quais seriam isto do ponto de vista do registro da pressão arterial em las ratas, como em los humanos? Durante os movimentos inspiratórios, aquele registro de atividade do eletromiograma, do diafragma, e aquele registro da atividade deste nervo, aqui integrada, se correlaciona com estas alterações em la pressão arterial, que estão relacionadas à arritmia sinusal respiratória, que na pressão arterial se denomina como as ondas de Traube-Herring. Qual seria o significado destas variações, ou especialmente do aumento da atividade simpática durante a inspiração? Que é durante o momento da expansão do parênquima pulmonar e necessariamente o fluxo sanguíneo tem que aumentar para uma maior eficiência das trocas entre a sangue e o gás alveolar. E durante a expiração, há uma retração e o fluxo sanguíneo não há necessariamente que se manter elevado. Portanto, este outro registro acá também na década de 30 do século passado, mostrando pela primeira vez que durante o registro da respiração, acá em quimógrafo, inspiração, expiração, e o registro, os primeiros registros da atividade simpática. Observe que a atividade simpática se aumenta, se eleva durante a inspiração. Então, este é um fenômeno fisiológico absolutamente descrito e muito bem conhecido de todos os fisiologistas e
envolvidos com a fisiologia respiratória e cardiovascular. O ponto que queremos explorar y que exploramos en nuestro laboratorio se refiere a la interacción entre los neurones que envolvidos con la geración de la actividad respiratoria y neurônios envolvidos com geração de atividade simpática. E é por isso que nos referimos ao acoplamento desta atividade simpática respiratória, acá em la medula oblongata, aqui no aspecto ventral, e vou me deter em vários momentos a explorar e a registrar os neurônios do que chamamos de RVLM, que são os neurônios da região ventral da medula oblongata, que são responsáveis por la geração da atividade simpática para o coração e os vasos arteriais, as arteríolas. E vamos também explorar os neurônios da rede respiratória, do grupo respiratório ventral, o complexo Botzinger, incluindo os neurônios do complexo Botzinger e pré-Botzinger. E também vou dar bastante destaque às neuronas do que chamamos de complexo núcleo retrotrapezoide, núcleo parafacial, aqui está o núcleo do parafacial, que vou me referir sempre como a este complexo como o núcleo parafacial. E acá está esquematicamente o que queremos explorar, a interação entre esta rede neuronal respiratória no tronco encefálico com a rede neuronal envolvida com a geração da atividade simpática via a coluna intermédio lateral da medula espinhal para o coração e para os vasos de resistência. Então, acá, se observarmos para a sua orientação, acá temos o registro do nervo frênico. Isto é uma preparação coração-tronco cerebral isolado, que depois vou me reportar a mais detalhes. A atividade do frênico, atividade do nervo abdominal e atividade simpática torácica. Esta é a grande vantagem desta preparação, que nos permite registrar todo o que queremos. Todos os nervos e registros intracelulares, como vou mostrar. Isso numa situação basal. E quando diminuímos a atividade respiratória, com menor amplitude respiratória, atividade abdominal, assim como a atividade simpática, praticamente se reduz muito. Portanto, indicando que há uma estreita correlação entre a atividade respiratória e a atividade autonômica simpática. Se fizermos provocações a este sistema por meio da hipercapnia, aumento do gás carbônico em la perfusão, se verifica grande aumento da atividade do nervo abdominal, que se correlaciona com o aumento da atividade simpática. Observe que antes, na condição de repouso, de condição basal, a atividade do nervo abdominal é praticamente nenhuma, porque a atividade do nervo abdominal se correlaciona com a expiração ativa, e ela é ativada somente em algumas situações fisiológicas, como, por exemplo, a atividade física, o exercício físico, por exemplo, no sentido de diminuir o tempo do intervalo respiratório. Quando fazemos também a ativação dos quimioreceptores periféricos, claro que temos aumento da frequência de disparo do nervo frênico e da respiração, como também aumento da atividade do nervo abdominal, que se correlaciona sempre com a atividade dos quimioreceptores. A atividade simpática, tudo isso induzido pela ativação dos quimioreceptores periféricos. Então, aqui uma representação dos registros em uma preparação, coração-tronco cerebral isolados, ativação do quimiorreflexo, aumento da atividade do nervo frênico, que se correlaciona com grande aumento da atividade simpática e também aumento da pressão de perfusão, que corresponde à pressão arterial quando se trabalha com animal inteiro.
Vamos correlacionar estas questões que estamos explorando no laboratório com uma situação de fisiopatologia que acomete muitos adultos humanos, que é a apneia obstrutiva del sueño, que, na verdade, se caracteriza por uma obstrução das vias aéreas superiores, interrupção do fluxo de ar para os pulmões, uma desaturação de oxigênio na sangre arterial. Isto leva a uma ativação de los quimiorreceptores. Isto pode acontecer muitas vezes durante o sonho de pessoas que têm a apneia obstrutiva. Isto se verifica durante o sonho um grande aumento da atividade simpática e um aumento da pressão arterial, decorrente da ativação dos quimiorreceptores periféricos. Estes pacientes com a apneia obstrutiva del sueño, mesmo quando estão despiertos durante o dia, se faz o registro da atividade simpática, se verifica que estes pacientes apresentam um aumento da atividade simpática, e muitos desses indivíduos, se não a grande maioria, apresentam hipertensão arterial. Obviamente que a causa da hipertensão arterial não é exclusivamente decorrente da apneia obstrutiva do sueño, pero seguramente é dos múltiplos componentes que contribuem para que estes pacientes apresentem o quadro de hipertensão arterial. Obviamente, no laboratório trabalhamos com os roedores, com as ratas por muitos anos, mas recentemente estamos cambiando todo para os ratones, por razões que estamos trabalhando com diferentes modelos de animais geneticamente modificados, mas que não vou apresentar hoje nesta sequência, que estará restrita aos dados obtidos em las ratas. As ratas submetemos a um protocolo de hipóxia crônica intermitente, reduzindo a fração de oxigênio do ar inspirado de 21 para 6% a cada 9 minutos durante 8 horas por dia. As outras 16 horas, os animais permanecem em normóxia. E os animais controle sempre as 24 horas em situação de normóxia, 21% de oxigênio inspirado, na fração de oxigênio. E o que é importante é que estas ratas desenvolvem hipertensão arterial. 10 dias neste protocolo, as ratas apresentam um aumento significativo da pressão arterial, que para os padrões atuais, um aumento de ordem de 12 a 13 milímetros de mercúrio se caracteriza como uma situação de hipertensão arterial. E aqui fizemos vários estudos com as ratas com livre movimentação, com um bloqueador ganglionar, hexametônio, e se verifica que a queda da pressão arterial após o hexametônio é muito maior do que as ratas controle. Portanto, a hipertensão arterial nessas ratas submetidas à hipóxia intermitente é devido a um aumento da atividade simpática. Mas, obviamente, esses experimentos exigem registros da atividade simpática, e é por esta razão que passamos a utilizar a preparação coração-tronco cerebral isolados, porque o registro da atividade simpática em las ratas com livre movimentação é muito difícil. E os registros intraneuronais no tronco encefálico, eu diria que é mais do que difícil. Pelas tecnologias que temos agora, é quase que impossível. Por esta razão que passamos a utilizar a preparação coração-tronco cerebral, que nos permite registrar a atividade do nervo frênico, do nervo simpático torácico, nas ratas controle e nas ratas submetidas à hipóxia intermitente. E aqui verificamos um aumento da atividade simpática na fase final do segmento da expiração das ratas, submetidas à hipóxia. E nesses mesmos preparações, registramos a atividade do nervo abdominal. E é nítido
se pode verificar claramente que nas ratas submetidas à hipóxia, a atividade do nervo abdominal se torna muito maior do que nas ratas controle. Isto significa que a expiração nestas ratas após a hipóxia intermitente se torna um fenômeno ativo, e esta expiração ativa se correlaciona, do ponto de vista temporal, com o aumento da atividade simpática. Portanto, este é o foco de tudo que vou apresentar em la sequência. Qual é a relação causal entre a alteração da expiração ativa e o aumento da atividade simpática? Importante que a hiperatividade simpática, aqui registrada, nessas ratas submetidas à hipóxia intermitente, se correlaciona com a expiração ativa. Aqui é o que nos referimos como acoplamento da atividade simpática e respiratória. Aqui é uma mera descrição do fenômeno que identificamos nesta fase dos estudos com as ratas submetidas à hipóxia crônica intermitente. A partir deste ponto, passamos a explorar a interação entre esta complexa rede de neurônios respiratórios e neurônios geradores de atividade simpática. Como disse num dos slides anteriores, todos esses grupamentos neuronais estão localizados praticamente próximos à superfície ventral do tronco encefálico, aonde se processa a geração do padrão do ritmo respiratório e também a geração da atividade simpática para o sistema cardiovascular. E a primeira hipótese que exploramos foi em relação à atividade simpática. Os neurônios geradores da atividade simpática seriam essas alterações desses neurônios que levariam ao aumento da atividade simpática e, consequentemente, da pressão arterial nessas ratas submetidas à hipóxia intermitente. Seria um efeito, portanto, direto da hipóxia sobre estas neurônios. Essa era uma primeira exigência experimental, uma vez que a atividade simpática estava aumentada. E esta é a preparação que utilizamos. Uma preparação descerebrada, sem influência dos anestésicos, e é mantido o tronco encefálico e a medula espinhal, há uma perfusão artificial, e é possível registrar praticamente todos os nervos, especialmente para fisiologistas cardiovasculares e respiratórios. Aqui, por exemplo, o registro del frênico, del tórax simpático torácico, del nervo vago, del nervo abdominal. E também, como fazemos uma abordagem ventral, da superfície ventral do tronco encefálico, podemos fazer todos os registros extra e intracelulares dos neurônios que nos interessam, neurônios geradores de atividade simpática e respiratória, registros intracelulares na preparação, que, como me referi anteriormente, são muito difíceis de serem hechos em las ratas acordadas e com livre movimentação. É um desafio tecnológico ainda significativo. Portanto, optamos por la preparação desenvolvida pelo professor Julian Peyton, que é atualmente professor lá na Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Professor Peyton, inglês e professor por muitos anos da Universidade de Bristol, e mantemos uma estreita colaboração inicialmente em Bristol e mais recentemente em Auckland. E com esta preparação podemos fazer registro de los nervos e registros intracelulares de los neurônios envolvidos na geração da atividade simpática e todos os neurônios da atividade respiratória. E com estes registros intracelulares podemos coletar o material intracelular e fazer a caracterização neuroquímica destes neurônios
por meio de RT-PCR. Portanto, é um procedimento que nos permitiu uma série de avanços importantes, por lo menos nesta área do conhecimento relacionado ao controle cardiovascular e respiratório. Então, aqui são uma série de experimentos iniciais que fomos explorar a frequência de despolarizações dos neurônios geradores de atividade simpática em condições controle e nas ratas submetidas à hipóxia, antes e após o bloqueio sináptico. Acá um exemplo de um registro intracelular de neurônio gerador de atividade simpática de um animal controle. Sabemos que é um neurônio gerador de atividade simpática porque é sensível à ativação do nervo depressor aórtico, que é um nervo importante do controle cardiovascular. A ativação elétrica deste nervo, que na preparação está intacto, se inibe a atividade de despolarização deste neurônio. Como também se faz o teste antidrômico da estimulação da medula espinhal entre T8 e T12 e se verifica que estes neurônios enviam projeção para a coluna intermédio lateral da medula espinhal. Portanto, estamos seguros de que são neurônios geradores de atividade simpática para o sistema cardiovascular. E aqui a caracterização destes neurônios, podemos, como disse, por RT-PCR, caracterizar o conteúdo destes neurônios, que são neurônios aqui excitatórios, neurônios glutamatérgicos. E aqui, quando registramos os neurônios de animais submetidos à hipóxia, verificamos que a frequência de despolarização, especialmente naquela fase imediatamente anterior à inspiração, a fase final da expiração, a frequência de despolarização está aumentada. E como se fazem os estudos eletrofisiológicos, se faz um bloqueio sináptico. E após o bloqueio sináptico com os antagonistas de aminoácidos excitatórios e inibitórios, a frequência desses neurônios apresentam características de autodespolarização. E a frequência intrínseca de despolarização no grupo controle e nos animais submetidos à hipóxia não foram diferentes. Isso significa que estes neurônios, eles não apresentam, eles próprios, alteração nas suas características eletrofisiológicas de autodespolarização. E todas as características de injeção de corrente e número de potenciais foram semelhantes entre os grupos, os neurônios de animais controle e submetidos à hipóxia. Portanto, e como tampouco ocorreram alterações na resistência de membrana destes neurônios. Portanto, as propriedades eletrofisiológicas intrínsecas desses neurônios pré-simpáticos não foram alteradas ou afetadas pela hipóxia crônica intermitente. Este é um aspecto importante, porque todos os modelos de hipertensão arterial, hiperatividade simpática, se acredita ou se acreditava que o problema sempre estaria relacionado à alteração nestas neuronas geradoras da atividade simpática. E estes resultados obtidos neste modelo experimental, como depois fizemos em vários outros modelos de hipertensão de origem neural, verificamos que esses neurônios geradores da atividade simpática são muito estáveis e nas diferentes situações não apresentam diferenças em relação às ratas controle. Portanto, o problema da hiperatividade simpática e o aumento da pressão arterial neste modelo, por lo menos, não se deve à alteração das características intrínsecas dessas neuronas geradoras de atividade simpática. No entanto, importante, e aí a força da eletrofisiologia para nos mostrar os caminhos. Acá, quando olhamos para os registros intracelulares em current clamp, olhando para as alterações de potenciais, naquela fase correspondente à fase final da expiração, imediatamente antes da expiração, essas neuronas geradoras da atividade simpática apresentam variações de potenciais muito mais frequentes do que em outras fases do registro.
portanto, indicando que estão recebendo inputs excitatórios. O mesmo se observa as mesmas neuronas com o modo voltage clamp. Na fase final da expiração, onde observamos aquele aumento da atividade simpática, essas neuronas apresentam um grande aumento nas correntes nesta fase do registro. Portanto, estes potenciais pós-sinápticos excitatórios são significativamente maiores em neurônios geradores de atividade simpática das ratas submetidas à hipóxia. Portanto, a hipóxia aumenta os inputs sinápticos excitatórios aos neurônios geradores de atividade simpática. Ainda que elas não apresentem uma alteração intrínseca, mas elas estão recebendo inputs excitatórios muito mais frequentes do que a condição controle. E aí que entra o acoplamento, possível acoplamento com alterações na rede neuronal respiratória. E aqui passamos a explorar com muitos detalhes o complexo núcleo retrotrapezoide, núcleo parafacial, que vou chamar de núcleo de parafacial, que é responsável pela fase final da expiração. Esses neurônios, em condições normais, eles estão sob inibição, modulação inibitória pelos neurônios que recebem, que enviam projeções do complexo Botzinger. Neurônios que são ativados na fase pós-inspiratória e que enviam projeções inibitórias. Então, estes neurônios geradores dessa atividade que aparece em situações de desafio fisiológico, como exercício físico, também, como estamos mostrando, em la hipóxia intermitente, depende da remoção ou da diminuição da inibição. E estes neurônios podem influenciar a atividade geradora da atividade simpática, como também o aumento, os neurônios geradores daquela atividade final da expiração. Então, passamos a explorar os neurônios do parafacial, que poderiam, a hipótese, uma menor inibição proveniente dos neurônios pós-inspiratórios, eles se despolarizam e poderiam promover a excitação dos neurônios que levam o aumento na expiração, neurônios do grupo respiratório ventral, como também neurônios geradores da atividade simpática, resultando na expiração ativa e no aumento da atividade simpática. Então, a hipótese para explicar um aumento na atividade simpática após a hipóxia, alterações na modulação desses neurônios do núcleo parafacial. Aqui estamos, portanto, agora explorar a possibilidade de que a hipóxia intermitente alteraria as características desses neurônios e, consequentemente, poderia promover uma maior excitabilidade dos neurônios geradores da atividade simpática. Então, antes de evoluir, é importante situar alguns contextos quando estes neurônios do complexo parafacial são ativados. Aqui temos uma condição de ativação de los quimiorreceptores centrais, por meio da hipercapnia, aumento dos níveis de CO2, de gás carbônico, em la preparação. Em condições de normocapnia, gás carbônico normal, atividade dos neurônios do RTN, do complexo parafacial, praticamente nenhuma. No entanto, em uma situação de aumento do gás carbônico, hipercapnia, temos um aumento da atividade dos neurônios do retrotrapezoide e parafacial. Aqui são registros extracelulares. O mesmo se passa quando ativamos os quimiorreceptores periféricos. Registro extracelular dos neurônios do parafacial
eles apresentam atividade, se tornam ativos especialmente na fase imediatamente anterior à inspiração. E por estas razões que passamos a olhar com muita atenção para os neurônios do complexo retrotrapezoide facial. Aqui, quando fazemos ainda registros extracelulares do complexo parafacial, temos aqui a condição controle, e aqui animais submetidos a uma outra situação de hipóxia, onde os neurônios do parafacial se despolarizam naquela fase correspondente à fase final da expiração. O mesmo acontece aqui em animais controles normais com uma situação de 10% de gás carbônico na perfusão. Portanto, esses neurônios estão do complexo retrotrapezoide parafacial são ativados por hipercapnia ou por hipóxia mantida, como também acreditamos e temos evidências da hipóxia intermitente. Aqui são algumas evidências de que estes neurônios, o registro do nervo abdominal, aqui está uma região onde estão localizados o parafacial, quase na superfície ventral do bulbo, o 7 é o núcleo parafacial. Acá é o registro basal, a atividade abdominal, silente, não há nenhuma atividade, pero quando fazemos microinjeções nestas áreas de bicuculina ou estricnina, que antagonizam os receptores de GABA e de glicina, tiramos a modulação inibitória, observe que a atividade do nervo abdominal passa a ser observada. Portanto, isto significa que estas neuronas estão continuamente sob uma modulação GABAérgica e glicinérgica, uma modulação inibitória. Quando é feita essa inibição dessa modulação inibitória, se expressa a atividade do nervo abdominal. E aqui, amplificado, em comparação à condição controle, um aumento muito significativo da atividade do nervo abdominal. A situação oposta, acá, numa situação de hipercapnia, uma ativação dos quimiorreceptores centrais, estão ativa, a expiração ativa. Se fazemos o musquimol e glicina, que são agonistas GABA e a própria agonista de receptores de glicina, observe a inibição da atividade do nervo abdominal. Portanto, são evidências que nos permitiram explorar ainda mais a possibilidade de que o parafacial poderia ter um papel muito importante naquela alteração observada durante a situação de hipóxia intermitente. E estes são estudos mais recentes do laboratório do professor Davi Moraes, em nosso departamento, com quem temos muita colaboração, e que são uma caracterização neuroanatômica e neuroquímica dos neurônios expiratórios do parafacial. Então, aqui está a localização, como já havia mencionado, e estes neurônios, aqui está representado uma dessas neuronas, e com RT-PCR se pode caracterizar que são neurônios, de fato, inibitórios, porque eles, ou melhor, excitatórios, porque tem glutamato, mas não tem a glicina, e tampouco tem o GABA. Esses neurônios do núcleo do parafacial enviam projeções, são neurônios, portanto, excitatórios, que estão sob uma modulação inibitória, como mostrei nas slides anteriores, e que enviam projeções para o grupo respiratório ventral, por meio da biocitina aplicada no grupo respiratório ventral, e também a injeção de marcadores na medula espinhal. Acá são neurônios, acá em rojo, neurônios que enviam projeções para a coluna intermédio lateral,
neurônios respiratórios motores. E aqui, a biocitina em verde, estabelecendo o contato sináptico com estes neurônios envolvidos no controle respiratório, especialmente da expiração. Portanto, esses neurônios estão muito bem caracterizados, eles recebem uma modulação inibitória, que pode ser proveniente do núcleo do trato solitário, são neurônios excitatórios, porque sintetizam o glutamato e não o GABA ou glicina, e enviam projeções para o grupo respiratório ventral, onde se estabelece contato, supostamente contato sináptico, não é ultramicroscopia, mas uma imuno de boa qualidade, indicando que há uma projeção destes neurônios, uma conexão desses neurônios del parafacial com neurônios respiratórios motores. E estes neurônios del parafacial, o registro intracelular, o PET clamp desses registros del parafacial, durante a situação de normocapnia, 5% do gás carbônico e 10% uma hipercapnia de gás carbônico, se observa que nessa fase final da expiração ocorre um grande aumento do número de potenciais de ação, de despolarização. Isto significa que nesta fase a inibição, e isto está documentado neste estudo, de que a inibição desses neurônios diminui nos animais nesta condição de hipercapnia, e estes neurônios passam a se autodespolarizar. Portanto, os potenciais de ação na fase E2, é o final da fase expiratória, durante a situação de hipercapnia. E há uma alteração muito expressiva acá no potencial, no potencial de membrana dessas células durante a inspiração, se tornam menos excitáveis, e durante a fase E2, que é a fase final da expiração, o potencial de membrana se torna menos negativo, isto é, muito mais excitáveis, o que permite a despolarização desses neurônios, que enviam projeções para o grupo respiratório ventral. Então, isto para situarmos a importância desse complexo retrotrapezoide núcleo parafacial neste controle do fenômeno da expiração ativa. Então, acá voltando para o modelo que estávamos explorando, agora uma hipótese para explicar, então, o aumento dela. Aqui é uma hipótese para o aumento da expiração após a hipóxia intermitente, seria um aumento dos neurônios do grupo respiratório ventral. Então, passamos a explorar esses neurônios. Seria uma alteração nesses neurônios, que poderia levar a esse aumento da atividade respiratória e, consequentemente, na atividade simpática. E aí passamos, com estudos de PET clamp, os registros dos neurônios chamados AUG-E, Augmented Expiratory Neurons, neurônios que apresentam o aumento da sua atividade durante a expiração. E é o que se observa aqui, um registro desses neurônios, e é possível identificar esses neurônios tendo sempre como referência o registro do nervo frênico. Observe que neurônio de animal previamente submetido à hipóxia intermitente, a frequência de despolarização nessa fase é muito maior do que em las ratas controle. Esse é um desses neurônios marcado com biocitina. E aqui, depois do completo bloqueio sináptico, a frequência intrínseca de despolarização dos dois grupos experimentais não foram diferentes. Portanto, indicando que as neuronas do grupamento, do grupo respiratório ventral, AUG-E, não apresentam nenhuma alteração em suas propriedades eletrofisiológicas. Portanto, esses neurônios, eles próprios não foram afetados pelo protocolo, pelo desafio da hipóxia intermitente.
Então, uma outra hipótese que passamos a explorar dentro dessa complexa rede neuronal de neurônios respiratórios foi olhar para os neurônios do grupo Botzinger. Neurônios que são responsáveis pelo controle da expiração, aonde estão localizados neurônios pós-inspiratórios e também OG-I. E esses neurônios pós-inspiratórios, esta indicação em azul, significa são neurônios inibitórios, que devem exercer uma modulação inibitória sobre aqueles neurônios do parafacial, como discutimos anteriormente. A hipóxia intermitente poderia promover uma diminuição dessa projeção inibitória, permitindo que estes neurônios promovessem um aumento da sua atividade para o grupo respiratório ventral, para os quais efetivamente, como mostramos, enviam projeções, como também para os neurônios geradores de atividade simpática, aumentando a atividade simpática para o sistema cardiovascular e aumentando a atividade expiratória. E o mesmo padrão de abordagem, registro dos intracelular dos neurônios pós-inspiratórios do complexo Botzinger, aqui está um desses neurônios, com biocitina, e aqui é o controle. Como sabemos que é um neurônio pós-inspiratório? Registro simultâneo na preparação do frênico nervo frênico, e esses neurônios se disparam imediatamente após o final da inspiração. Por isso, podemos caracterizá-los com segurança de que são neurônios pós-inspiratórios. E estes neurônios pós-inspiratórios do complexo Botzinger, pelo RT-PCR, verificamos que são neurônios que, do ponto de vista neuroquímico, são glicinérgicos, neurônios inibitórios, e não glutamatérgicos, o que é coerente com o conceito de que esses neurônios exercem projeção inibitória, uma modulação inibitória sobre os neurônios do complexo parafacial. Além disso, nos neurônios de animais previamente submetidos à hipóxia intermitente, nós verificamos, então, algumas características, algumas alterações importantes. Iniciar por um potencial de membrana mais negativo, se comparado ao potencial de membrana dos neurônios Botzinger pós-inspiratórios das ratas controle. Além disso, após o bloqueio sináptico, a frequência de despolarização destes neurônios foi alterada. Além do potencial de membrana ser mais negativo, o número de potenciais registrados foi menor. Além disso, quando fazemos a injeção de corrente, o número de potenciais observados nos neurônios pós-inspiratórios de animais submetidos à hipóxia foram significativamente menores, indicando que, efetivamente, esses neurônios do complexo Botzinger, neurônios pós-inspiratório, efetivamente são influenciados pela hipóxia intermitente, o que significa, inclusive, que a resistência de membrana desses neurônios estava alterada em relação ao grupo controle, aos neurônios das ratas controle. Portanto, a hipóxia intermitente promove uma hiperpolarização, hiperpolariza e diminui a excitabilidade dos neurônios pós-inspiratórios. Além disso, nesse caso, nós exploramos quais seriam as possíveis alterações de correntes iônicas nesses neurônios pós-inspiratórios do Botzinger. E verificamos que essas alterações não se relacionam às correntes dependentes, às diferentes correntes de cálcio, uma vez que tanto nos animais
os neurônios de animais submetidos à hipóxia, quanto no grupo controle, as alterações de corrente e de voltagem foram semelhantes, não apresentaram diferenças. No entanto, quando olhamos para as correntes de potássio, verificamos uma alteração muito importante, muito significativa. Significa que as correntes de potássio estão aumentadas nos neurônios pós-inspiratórios desses animais, o que implica uma alteração das correntes, um aumento significativo das correntes de potássio, o que pode contribuir para aquela observação de que o potencial de membrana dessas neuronas é mais eletronegativo. Um aumento da condutância do potássio tornaria essas células menos excitáveis, e se elas são menos excitáveis, implica que elas teriam uma menor modulação inibitória sobre aqueles neurônios do complexo parafacial. Portanto, a hipóxia crônica intermitente, os neurônios del pós-inspiratório se apresentam hiperpolarizados, de acordo com estes dados, devido a um aumento das correntes de potássio, o que tornaria estas células, esses neurônios, menos excitáveis nestas condição de hipóxia. Não sabemos ainda quais seriam os mecanismos que levariam à alteração específica de canais iônicos de potássio. Esta é uma questão aberta a ser ainda explorada, mas estes achados foram importantes porque mostram que a alteração num dos núcleos do center de toda a rede neuronal respiratória pode promover grandes alterações no padrão respiratório após um desafio como a hipóxia intermitente, o que resultaria no aumento da atividade respiratória dos neurônios do complexo parafacial, resultando num aumento da atividade expiratória e aumento da atividade simpática. E aqui eu vou concluir com um sumário de tudo o que descrevi. A primeira hipótese foi explorar uma possível alteração dos neurônios geradores da atividade simpática e verificamos que as propriedades eletrofisiológicas desses neurônios não foram alteradas pela hipóxia. Portanto, se há um aumento da atividade simpática, este grupamento de neurônios não tem nenhuma responsabilidade direta por este aumento. É verdade que sofre a influência de outros neurônios da rede respiratória. E como verificamos, a hipóxia intermitente efetivamente promove alteração na atividade dos neurônios pós-inspiratórios do complexo Böttinger, neurônios que se apresentam hiperpolarizados, o que dificulta a sua excitação. E, consequentemente, uma menor inibição dos neurônios do complexo parafacial, que são os responsáveis pela geração desse padrão de atividade ao final da expiração. Consequentemente, a maior atividade desses neurônios, que, como mostramos, enviam projeções para a região do grupamento respiratório ventral, são neurônios excitatórios, sintetizam o glutamato, como também isso implicaria no aumento da frequência dos neurônios desse grupamento respiratório ventral, induzindo um processo de expiração ativa. E, simultaneamente, um aumento das projeções excitatórias para as neurônias geradoras de atividade simpática, resultando num aumento
da atividade simpática para o sistema cardiovascular e, consequentemente, o aumento da pressão arterial. Portanto, a ideia geral que estamos explorando é que alterações na rede neuronal respiratória pode também contribuir para o aumento da atividade simpática e ser um dos fatores, entre vários outros fatores, que podem contribuir para um aumento da atividade simpática e, consequentemente, para a hipertensão arterial, seja em las ratas ou se pensarmos num aspecto mais amplo da translacional, seria um modelo também para se considerar para a hipertensão em humanos. Portanto, se a contribuição que entendemos desses experimentos para esta área do conhecimento é que a atividade respiratória tem que ser considerada também como uma possível alterações na atividade respiratória em decorrência de situações como essa de hipóxia intermitente, que se faz presente na apneia obstrutiva do sonho, poderia contribuir ainda mais para o aumento da atividade simpática. Portanto, a hiperatividade simpática em las ratas submetidas à hipóxia não é dependente das alterações intrínsecas das propriedades eletrofisiológicas dos neurônios geradores da atividade simpática. Este é um fato especialmente importante para nós outros e aqueles que trabalham com a fisiopatologia da hipertensão arterial, que sempre pensamos que estas neuronas são sempre as responsáveis por todos os problemas. Este é um exemplo importante de que não há nenhum problema com estas neuronas. Temos que admitir que não é fácil registrar a atividade destas neuronas, mas quando se consegue, se verifica que não há nenhum problema, por lo menos neste modelo que acabei de apresentar. Há uma redução da excitabilidade dos neurônios pós-inspiratórios no complexo Botzinger, devido especialmente a um aumento da corrente mediada de potássio, uma corrente de Lick. Isso produziria uma menor inibição da região parafacial e os neurônios geradores da fase final da expiração. E o núcleo é a região parafacial e neurônios da fase final da expiração estão provavelmente, obviamente não podemos estabelecer ainda uma relação causal, mas há uma muito boa correlação. Esses neurônios estão provavelmente dirigindo o aumento da frequência de atividades dos neurônios geradores da atividade simpática e dos neurônios que geram o aumento da atividade respiratória em ratas submetidas à hipóxia. E certamente estão contribuindo para uma situação de hipertensão de origem neural. E para concluir, temos que mencionar que todo esse trabalho está sendo possível graças à contribuição especialmente de hoje professores Daniel Zocal e Davi Moraes, que trabalharam com nós outros em nosso laboratório, hoje são pesquisadores independentes em diferentes universidades aqui no estado de São Paulo. Carolina Magalhães é uma estudante de pós-grado de professor Davi, e como mencionei, a colaboração que temos por mais de 20 anos com o professor Julian Payton, atualmente na Universidade de Auckland, no New Zealand. E isto é importante destacar o apoio que temos neste momento, especialmente no estado de São Paulo, da FAPESP, mas queremos preservar o Conselho Nacional de Pesquisa e o Conselho Nacional de Pós-Grado em Brasil, que estão sofrendo muito no atual governo federal, que não há nenhum suporte para a ciência e para o conhecimento. Felizmente, estamos sobrevivendo bem graças à FAPESP, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo e que tem dado todo o suporte para nós outros. E está sendo possível sobreviver a esses períodos muito difíceis em Brasil.
Graças por sua atenção e estarei muito contente de poder responder a perguntas e questões que tenham sobre o que eu apresentei. Graças por la atenção. ¿Me oyen? Muchas gracias, profesor. Hermosa charla y bueno, siempre los resultados de su laboratorio a mí me dejan maravillada por el nivel de detalle, conociendo también las dificultades que tiene el registro de estas neuronas tan escondidas. Es verdad, son muy escondidas, pero son muy, gracias a estas neuronas, Fabiola, que estamos vivos, ¿no? Son neuronas increíbles. Del punto de vista evolutivo, si no fuesen as neuronas respiratórias e autonômicas que estão no tronco, nada da outra atividade neural seria possível, porque são increíbles lá. É uma fascinação trabalhar com estas neuronas, são increíbles. Y me sumo al comentario de Fabiola porque me llama la atención, digo, admiro su valentía cuando dijeron que van a empezar a trabajar en ratones, porque pueden usar ratones modificados genéticamente. Pero me imagino que trabajando en ratones esto debe ser... Sí. Este es un punto muy interesante, profesora. Estamos cambiando de las ratas para los ratones en los últimos 3, 4 años. Y el desafío es infinitamente mayor, porque todas las dimensiones de los registros en la preparación, son mucho más difíciles y exigen mucho más de nosotros. Sí, pero es un desafío que tenemos que, porque estamos trabajando agora con las ratas transgénicas, pues estoy agora muy envolvido con la modulación astrocítica de toda esta rede neuronal, y para se estudar la modulación astrocítica de la transmisión sináptica, necesariamente tiene que usar animais con una expresión de GFAP, por ejemplo. Y esto es mucho más fácil y usual en las ratones de que en las ratas. Por tanto, si queremos avanzar un poco más, tenemos que usar los ratones, pero, y más do que eso, los resultados que obtivemos en las ratas, cuando submetemos los ratones a los mismos protocolos, son los resultados muy diferentes. Los ratones no son ratitos o no son ratos pequeños, ¿no? Sí. Son indivíduos con una personalidad muy propia, muy independiente. Y estamos aprendiendo, estamos en una fase muy desafiadora para hacerlo en los ratones. Es como dices, es un nuevo desafío para nosotros. A mí me toca personalmente porque nosotros tenemos todo nuestro modelo experimental en ratas y pensar, digamos, también pensé en un momento pasar a ratones por el tema de los ratones modificados genéticamente, pero es un desafío. Pero no. Temos que acreditar em las habilidades que desarrollamos e que acumulamos ao longo de muitos anos. Alguns momentos pensamos em desistir e voltar as ratas, pero agora estamos no meio da travessia, não há retorno. Temos que chegar a outro ponto e estou seguro que vamos conseguir muitas informações seguramente relevantes no contexto desse tipo de problema, que é a característica de meu laboratório, estudar esta interação neuronal de la rede neuronal respiratória e autonômica, porque, na verdade, eu sou um fisiologista cardiovascular. É o que eu uso a dizer, em meu laboratório, esses dias, até a pressão arterial ainda fazemos algum registro, mas não mais. Nos envolvemos com a neurociência e estamos indo a todas as dimensões, mas eu penso que é interessante, especialmente para a formação de novos pesquisadores em áreas e tecnologias contemporâneas, não é? Eu penso que isto é importante, o desafio. Pero para os estudantes é muito dramático, porque não sabemos se os resultados serão positivos.
Pero é um aprendizado interessante, pero de alto risco. Sí. Especialmente em nossos países, que não podemos correr o risco de perder o financiamento, que não é muito, pero temos que hacerlo com o pouco que temos ou fazer o melhor. Ujú. No sé si hay alguna pregunta. Yo tengo perdón, Sim, por favor. una pregunta. ¿Cuán reversibles o irreversibles son los cambios que genera a nivel de la presión arterial la hipoxia? Es decir, si se corta el tratamiento, ¿hasta cuándo ustedes ven un aumento en la señal simpática? Sí, sí, ¿Cuándo sí. son Sí, professor Diego, esse é um importante ponto. Estudamos alguns protocolos que acompanhamos esses animais da hipóxia crônica intermitente por algumas semanas depois do protocolo. A normalização, sim, a pressão volta a níveis normais depois de 2, 3 semanas. Pero o sistema nervoso central não é mais o mesmo. Uma vez exposto a uma provocação, um desafio, como é a hipóxia, se reconfigura todo o arranjo sináptico, especialmente em uma outra área que nós nos dedicamos muito, que é o núcleo del trato solitário, que temos muitos estudos em NTS. Se uma alteração decorrente de um desafio hipóxico, o sistema nervoso central tem a memória de manter este sistema em uma situação diferente do que fora antes do primeiro desafio hipóxico. Este é um campo que ainda não tivemos o tempo para explorar, mas é um território fascinante de que indivíduos expostos a uma situação de hipóxia experimental em animais ou mesmo eventualmente em humanos e que sobrevivem a esta situação de hipóxia, seguramente, quando expostos a um novo desafio hipóxico, terão uma capacidade de resposta ao desafio muito mais eficiente do que aqueles que não passaram previamente por esta provocação. Este é um campo que me interessa muito, pero infelizmente não foi possível avançar com o nível de estudos que estamos fazendo nesta fase ainda, imediatamente após o protocolo da hipóxia. Mas objetivamente respondendo a tua pergunta de que a pressão arterial se normaliza, pero os poucos estudos de transmissão sináptica que fizemos, especialmente no núcleo de trato solitário, continuam diferentes. Há rearranjo, uma reestruturação da modulação dessas vias autonômicas que não é mais a mesma em relação a animais naivos. Não sei se respondi a tu. No, sí, y ya sobre lo mismo, o sea, ustedes, por ahí estuve en la charla y me lo perdí, pero el protocolo lo inician ya con animales adultos, con animales jóvenes, con animales... Sí, esse é um ponto importante que eu não destaquei em la apresentação. La chamada preparação coração-tronco encefálico isolados é muito boa para ratas até a idade de 35 dias. São ratas jovens, juvenais. São ratos não maduros ainda. São ratos pequenos. Isto, a rata adulta na preparação é quase impossível se manter o fluxo de perfusão. A preparação que Julian Peito desenvolveu e que nos dedicamos muitos anos trabalhando juntos para adequá-la a ratas adultas, não foi possível. Então, são ratos muito jovens, com no máximo 5 semanas de vida. São juvenais, como dizemos em inglês, juvenais. São ratas jovens. Os adultos, na preparação nunca conseguimos fazer as ratas adultas, mas se submetemos as ratas adultas a este protocolo de hipóxia,
se toma muito mais tempo para alterar a pressão arterial. Sim, isto fizemos. Trabalhamos com ratas adultas de 350 gramos por... Tiene que manter o protocolo por 35 dias para ter aumentos semelhantes a estes que observamos com as ratas jovens. Então, há uma diferença também, isso é importante. A hipóxia é muito variável, as consequências da hipóxia para jovens, adultos e seguramente para os animais viejos. Portanto, tudo que mostrei, os dados são para ratas jóvenes. ¿Ok? Ujú. Y en esas ratas adultas que tardan tanto en desarrollar la hipertensión, ¿la reversibilidad es semejante a los jóvenes? Este não acompanhamos, não, porque este nós fizemos solamente para tentar padronizar o mesmo protocolo de 10 dias para as ratas adultas e vimos que em 10 dias não se passava nada com a pressão arterial e fomos mantendo por períodos somente depois de 35 dias que tinha aumentos de 12 a 15 milímetros de mercúrio em média. Pero não acompanhamos a evolução. Não, este é outro aspecto que seguramente a hipóxia com o envelhecimento seguramente tem muitas outras implicações, pero não fomos ainda capazes de explorar este período. Mas é outra... Dos Disculpe. preguntitas. No, Sí, le pregunto. claro, por favor, por favor. Una es, viendo el protocolo que ustedes utilizaron, yo veía que ustedes producían hipoxia, no me acuerdo si era durante 8 minutos o 10 minutos a lo largo de varias horas del día. 8 horas por dia. Tentamos simular a situação da apneia obstrutiva do sonho. 8 horas de sonho, repetimos para a rata 8 horas, com intervalos a cada aproximadamente 9 minutos, um episódio de hipóxia. Isto significa quase 60 episódios de hipóxia às 8 horas. Y eso durante varios días. 10 días. 10 días. Sí. ¿Eso ustedes lo hicieron en qué horario? Porque durante el día, porque durante el día, porque claro, la rata duerme, el sueño natural de la rata es por durante eso le el día. preguntaba. Sí, claro. claro. Está bien, Porque si fuera bien. Porque à noite as ratas estão muito ativas. Sí, não seria apropriado. Sim, fizemos durante o dia, porque as ratas se dormem muito bem durante o dia. E aí tivemos, sim, claro, este cuidado de fazer durante o período do sonho natural de la rata. De la rata. Y la otra pregunta es si tienen alguna hipótesis o algún dato que puedan mencionar con respecto al mecanismo a través del cual la hipoxia desencadenaría todos estos cambios a nivel del sistema simpático y en el desarrollo de la hipertensión neurogénica. Claro, todo se inicia com uma maior sensibilidade das células glóbulos do corpúsculo carotídeo. Sim, tanto é verdade, se removermos o corpúsculo carotídeo da rata e submetermos ao mesmo protocolo, as alterações são praticamente, não há alterações, porque a rata perde a capacidade de detectar a baixa saturação de oxigênio no sangue. Portanto, todo se inicia no corpúsculo carotídeo. E isto, o laboratório do professor Davi Moraes, neste momento, está explorando muito as alterações da sensibilidade das células quimiosensíveis, que tudo se inicia no corpúsculo carotídeo, que vai a promover a alteração nas neuronas da via neuronal respiratória, autonômica, que tem origem no corpúsculo carotídeo. Então, na verdade, todo se inicia com um aumento da atividade sensorial dos quimiorreceptores periféricos, que são as células quimiosensíveis. Então, a este nível que provavelmente se inicia todo o quadro de alteração que vai impactar sobre o ritmo e o padrão respiratório. Claro que
Que neurotransmisores, sí. Sim, claro que estas vias neuronais, estando submetidas a uma hiperatividade, seguramente terá câmbios da sua neurotransmissão, e especialmente a neuromodulação ou a modulação astrocítica, porque em ausência de los quimiorreceptores periféricos, e este é tema que nós atualmente estamos nos dedicando muito, são as células, os astrócitos, como os quimiorreceptores no sistema nervoso central, especialmente os processos astrocíticos que estão em fino contato com a sangre que passa por los capilares e as arteríolas do sistema nervoso central. E este é outro sistema que agora começamos a dar muita atenção para a modulação astrocítica de toda a atividade, de toda a modulação da transmissão sináptica a diferentes níveis, como o núcleo do trato solitário, o núcleo parafacial, os neurônios do complexo Botzinger. Em outras palavras, estamos olhando as alterações da perspectiva de que os astrócitos como sensores da hipóxia e que poderiam promover alterações locais da transmissão sináptica, como é o caso do Botzinger e dos neurônios pós-inspiratórios que apresentam uma redução da sua atividade. ¿No? Fantástico, gracias. Sí, claro. Una Pues no. pregunta justamente en relación a las neuronas postinspiratorias y esta hiperpolarización intrínseca que encontraron. ¿Han estudiado o se sabe algo si tiene algo que ver con la modulación serotoninérgica que pueden llegar a estar recibiendo estas neuronas? Porque se conoce que serotonina interacciona mucho con canales de potasio y quería saber si podría, digamos, tener alguna relación con una diferencia en la actividad serotoninérgica inducida por la hipoxia. Fabiola, é possível. Nós outros não tivemos nenhum experimento para explorar a possível alteração serotoninérgica nestas vias neuronais. Pero é muito possível que sim, especialmente porque todos estes grupamentos neuronais, que nós outros ainda não tivemos a oportunidade para fazer um enfoque fisiológico que me é muito atraente, que é a fisiologia do ciclo sono-sueño-vigília. E aí, seguramente, o sistema serotoninérgico tem uma participação muito importante. E claro que todo isto acoplando a modulação dessas vias neuronais do ciclo respiratório, acoplamento com a atividade autonômica, especialmente simpática, hipóxia e modulação fisiológica durante o ciclo sueño-vigília é um capítulo que para nós outros é muito atraente, mas que também não temos como explorá-lo ainda. Não sei se teria oportunidade, porque este é uma coisa. Fizemos recentemente alguns estudos como os ciclos sueño-vigília, e verificamos que estes episódios da expiração ativa acontecem especialmente quando as ratas estão despiertas, pero não nas diferentes fases do ciclo do sonho. O sonho REM e não REM, não há estes episódios de expiração ativa. Solamente quando estão despiertos e quando estão em fases de exploração do ambiente. Que a rata aumenta muito a frequência respiratória para o olfato para explorar o ambiente. Como disse, eu sou antes de mais nada fisiologista e me gusta muito ver os sistemas de integração. Temos explorado todas as possibilidades da eletrofisiologia, dos canais iônicos, mas sempre que possível volto aos sistemas de integração, porque isso é o que me fez e que me faz fisiologista e que me gusta muito. Pero el ciclo sueño-vigília e os mecanismos serotoninérgicos seria uma coisa muito importante a ser explorada. Estou de acordo com vocês, sim.
especialmente nas situações de hipóxia e que estão correlacionadas, obviamente, com a fisiopatologia da apneia obstrutiva do sueño, claro. ¿No? Mas, infelizmente, não temos nada com a serotonina, Fabiola. Está bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tendría como 5 o 10 más, pero no quiero excederme en el tiempo, así que en todo caso lo podemos conversar por un mail, profesor. Así, bueno, lo dejamos liberado. Não, e que quem queira pode enviar por e-mail, por alguma... Será muito importante manter o contato e a interação. Sim, eu não coloquei mi e-mail, pero Fabiola tem o e-mail, todo, ou a doutora Marta e doutora Patrícia, aqueles que quiserem alguma informação. Y en la invitación está el link directo a su laboratorio, así que todo aquel que se quiera contactar con usted puede Sí, claro, directamente. perfecto. Será muy bienvenidas las preguntas y contactos y me gustaría mucho. Y me parece que ahora Fabiola puede pasar a hacer otra pasantía por su laboratorio para probar el sistema serotoninérgico. Sí, claro, será muy bienvenida. Como todas que estão, que quiserem alguma coisa relacionada a este tema, estes métodos e tecnologias, estaremos muito abertos a receber colaboração e manter colaboração com a Argentina. Como disse, as origens do departamento é território e a bandeira argentina, e temos muito orgulho desta conexão. ¿No? Bueno, aprovecho de agradecerle, la verdad que fue, a pesar de los que no estamos en el tema que suyo, fue muy clara su exposición, así que le agradecemos mucho realmente haber aceptado y haber participado. Es un placer, siempre estaré disponible para interagirnos y mantener la conexión con Argentina. Y como le dijo Marta antes, cuando tengamos algún meeting presencial, lo vamos a tener en cuenta para... Claro. Iré con mucho gusto, sí, y con que la certeza. verdad es que, más allá de que usted crea que usted es un, digamos, fisiólogo a nivel cardíaco, la interacción con el sistema nervioso autónomo es fantástico y la realidad es que hay poca gente, ¿no?, en nuestra área que trabaje. Sí, la verdad. Sí. Así que... O sea que por ahí, aunque sea un poquito pronto, pero bueno, el año que viene tenemos un congreso de la SAN, de la Sociedad Argentina, en octubre del 2023, así que por ahí en una de esas podríamos pensar... ¿no? Sí, claro, sí, con certeza. Y si vienen a Brasil, me avisen que faremos alguna cosa, una visita de ustedes acá en Ribeirão Preto, de São Paulo a Ribeirão Preto, de vuelo, menos de 1 hora de vuelo, y por ônibus 4 horas de estrada, muy buena. Por tanto, estaremos muy felices de recibirlas cuando pasarem por Brasil. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en el chat tiene muchos saludos y felicitaciones por la charla. No, agradeço a todos y siempre que posible vamos a interagir y manter Sí, estoy con el chat acá. Ok, muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Chao, buenas Buen tardes. final de semana. Igualmente. Hoy anoche voy a tomar un Malbec argentino. Bueno, claro, Malbec es argentino, obvio. Sí, esto puede ser. Fundamental. Ok, nos vemos en el futuro. Gracias, Gracias, Fabiola. Hasta luego, chao. Hasta luego. Hasta luego, chao.